Brava gente brasileira, meus respeitosos cumprimentos e também agradecimentos pela audiência que vocês dão a este despretensioso espaço de ponto de vista que mais uma vez está no ar aqui através do GCast. Bem, o que está no ar hoje é a contrariedade do povo brasileiro relacionado com o preço dos combustíveis, preço da gasolina, do álcool, do diesel. Isso aí afeta a vida de todo mundo. Até tem pessoas que, desinformadas e que ignoram as circunstâncias, em algumas ocasiões, em contato com amigos, eu não tenho carro, a mim não afeta. Isso é um engano de raciocínio, né? Todos nós sabemos que um aumento dos combustíveis afeta a tudo e a todos. Tudo precisa ser transportado nesse nosso Brasil. E a economia, infelizmente, leva uma espécie de cotovelada daquelas que um jogador dá em outro, que o árbitro apita, e às vezes dá cartão vermelho, nas fuças do adversário. O aumento é terrível. E eu vou colocar no ar uma informação através de tape, através de vídeo, relacionada com essa situação de aumento da gasolina. Vocês sabiam que o aumento é por litro? Vejam só, eles transformam até as circunstâncias para tentarem convencer a sociedade brasileira a respeito dessa política terrível de esmagamento da economia da sociedade. Então, vamos a esse vídeo relacionado com o aumento da gasolina, que se bem que nós já estamos pagando isso, né? Mas aí está. Nunca é demais relembrarmos as situações que registram esse tipo de massacre direcionado à sociedade do Brasil. Aí está. O que está acontecendo com o petróleo, Lula? Duplicou. É isso aí, presidente. Parabéns por esse trabalho. Eu não estou entendendo. Os combustíveis vão ficar mais caros a partir de sábado agora. Lula, tem uma coisa errada aí, Lula. A partir, então, de fevereiro, sábado, os combustíveis sobem com o aumento do ICMS. A Petrobras Seguro não está dolarizado. Não tem nada a ver com o aumento do dólar. E o que está acontecendo, Lula? Nessa, Lula, tem caroço. Na gasolina, o imposto vai ser de R$ 1,47 por litro. Lula, você vai dar um basta nisso aí, Lula. E no diesel, de R$ 1,12. Você está vendo ali preço por litro. Porque na época do coisa ruim, o óleo diesel era 8,50, a gasolina era 8,86. Natal do lucro. Me ajuda. Ok, então vamos continuar com o nosso programa. Como vocês sabem, eu estou assinando uma coluna na Gazeta do Paraná, coluna chamada Isto Posto. Eu vou até me permitir, um dos artigos que eu escrevi, repetir para vocês aí, como é algo produzido por mim mesmo, vou ler para transmitir para vocês, entre outros artigos no jornal Gazeta do Paraná. São várias implicações que desmascaram o nosso sistema brasileiro, que esta situação do Supremo Tribunal Federal descortina perante nós mesmos. Primeiro, a intromissão de um poder em outro, revelando que essa história de independência não passa de fantasia. Segundo, mais uma vez, está mais do que claro que existem comprovadas evidências de que essa malandragem que chamam de emendas, estou falando sobre as emendas, um dos ministros, mais uma vez, se intrometeu naquilo que não é chamado, muito embora aquilo, situação na qual ele não era chamada, merecesse sim uma intromissão e merecesse outras intromissões, porque essa história de emendas entregues a deputados é um dos maiores absurdos acontecidos no Brasil. Afinal de contas, legisladores estão em seus devidos lugares para legislarem. E não para praticarem
efeitos relacionados com a administração. Mas continuando. Então, mais uma vez, está claro que existem comprovadas evidências de que essa malandragem que chamam de emendas não é e nem nunca foi operação que se prove lícita. Que se prove lícita. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Tanto que é o que chamam de emendas com repasse de deputados da ordem de 60 milhões. Teve deputado que fez repasse através de emendas de 60 milhões e as coisas estão quietas nesse sentido. Quer dizer, avança no dinheiro do povo, o povo que está esperando, inclusive, para ser atendido até na saúde pública e não consegue, e as coisas ficam por isso mesmo. Vejam, senhores, 60 milhões. Bom, é dinheiro para balançar o que chamamos de equilíbrio não apenas financeiro, mas principalmente moral. Olha, outro sintoma. Flávio Dino. Eu solicito por conta própria, se transformando em paladino judicial, que nos explique essa situação desse cidadão. Aquilo lá não é chamado de corte. Mas passou a ser apelidada a situação de corte. Porque um cidadão que lá está, através de um canetaço, resolve interferir em toda a sistemática do Brasil, em termos políticos e em termos financeiros, através de um poder que dificilmente a gente vai reconhecer em termos de Constituição que ele tenha. Tá? Então, para quem ligou agora, eu estou dizendo que estou lendo um artigo meu, que está aqui na Gazeta do Paraná. Ok? Aquilo é uma corte, então? Eu pergunto de novo. Pelo visto, só no nome. Pois dependendo do estado de espírito de um chamado ministro, lá vai ele interferir monocraticamente. E, infelizmente, na insólita situação que nós vivemos por aí. Emendas, como deturpam a nossa sistemática política e administrativa. Isso não é sistemática ajustada a parlamentar. Eles têm que legislar, pois administrar não é atribuição de legislador. Mas como se vê, aí está uma verdadeira farra. Li para vocês uma parte de um artigo de minha autoria que está publicado na Gazeta do Paraná. Fica a indicação para vocês. Bem, mas nós vamos continuar. Me permitam abrir espaço para o doutor Catalanhuc, é um advogado emérito aqui de Cascavel, e ele tem uma mensagem para vocês muito interessante, e aí está. Doutor Catalanhuc, pode falar. Que cristianismo é esse que não tem mudado as coisas? Eu fico pensando, as igrejas estão cada vez mais cheias, o Brasil falando que cada vez mais pessoas têm se tornado cristãos, mas a gente vê que não abaixa o número da criminalidade, não abaixa o número da corrupção. Os índices contrapõem a vida de cristão. Que cristianismo é esse que não muda? A minha pergunta é para você. Que cristianismo você vive? Como é que você tem impactado o local que você mora? Começando pela sua casa, pelo bairro que você mora, pela cidade que você mora. Que cristianismo é esse que se fala que quanto mais estão aumentando os cristãos, mais a corrupção está aumentando? Não só no Brasil, mas eu estou falando no mundo. Mas no Brasil porque agora está na moda ser cristão. As pessoas postam um versículo bíblico lá no seu link da bio, do seu Instagram, lá do seu Facebook, mas tem uma vida totalmente divorciada disso. Ela vai na igreja no domingo para poder, muitas vezes, fazer uma cauterização da sua consciência. Por que eu falo isso? Porque bebe, fuma, joga, se prostitui, vai em ambientes que não se conectam. E a pessoa fala assim, não, eu sou cristão. Que tipo de cristão é você? Olha para a sua vida. Olha para o tipo de cristianismo que você está fazendo e dá uma olhada no que está acontecendo nesse mundo. Nós somos responsáveis pelo mundo que nós vivemos. Nós somos responsáveis pela diferença que a gente causa ou não nas pessoas. Que tipo de cristão é você que não paga suas contas?
Que tipo de cristão é você que mente e vai na igreja? Que tipo de cristão é você que quando tem a oportunidade de fazer o bem não faz? Porque esse é o pior tipo de pecado. Não é o pecado só do mal, é o pecado de deixar de fazer o bem. As pessoas às vezes estão vivendo um cristianismo vazio. As pessoas falam de avivamento da igreja, mas a igreja, as pessoas estão confundindo avivamento, que é impacto, que é conversão, que é mudança de vida, sabe com o quê? Com emoção. Tem muito cristão emocionado, tem muito cristão que chora, que se ajoelha, que se joga no chão, que tem lapsos ali de emoção junto ao Espírito Santo. Mas eu quero dizer que o verdadeiro cristão é aquele que impacta a sociedade, é aquele que, com seu estilo de vida, ele muda a vida das pessoas. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Pensa nisso. Bem, amigos, vamos continuar. E não esqueçam, hein? O governo atual, deputados federais e STF receberam um aumento de salário em meio à crise financeira. Eu disse isso já aqui nesse programa e estou repetindo para que ninguém esqueça, ok? Vamos continuar. Você tem um cachorrinho em casa, hein? Amiguinho, dorme com você na cama? Olha, eu não pretendo estabelecer aqui um conflito entre vocês e os chamados pets. Mas quando vejo informações importantes que se relacionam inclusive com a sua própria saúde, eu me estimulo a pelo menos passar essa mesma informação para vocês. E vou passá-la. Aí você toma o caminho que bem desejar. A providência é sua. Aí estão os pets e uma informação relacionada com traças e outros problemas que acabam até no seu sistema de respiração, nesse contato que você tem diariamente com o seu cachorrinho, principalmente se ele dorme na sua cama também. Não vou tecer comentários porque muita gente ama de tal forma um cachorrinho que pode até ficar com raiva de mim, e isso eu não quero. Eu quero é cumprir com a minha obrigação de transferir uma informação que me chega. É essa a minha obrigação. Eu tenho pelo menos que transferir e mostrar esta situação para que você faça o seu juízo e tome a providência que bem desejar. Papinho, por favor, coloca aí o problema dos pets. Ok? Aí você que sabe. Os micróbios até foram filmados, né? Eu não sei qual é a providência que teria que ser tomada, não sei se um banho diário. Já outros especialistas em cães dizem que o cachorro não pode e não deve tomar banho todos os dias. Aquilo tem que ter intervalos. Sei lá, de qualquer maneira a informação está dada. Com aquela velha desculpa, olha, eu cumpri com a minha parte. Aquela história do colibri tão linda, né? Como história é linda. A floresta está incendiando e o colibri com uma gota d'água no bico vai lá em cima da floresta e larga, e os outros bichos ficam rindo dele, debochando, e eles, bom, eu pelo menos estou cumprindo com a minha parte, diz o colibri. Eu também. Em relação a essas informações que acabo de dar para vocês, eu estou cumprindo com a minha parte. Abrimos espaço aí para o doutor Catalanhuc e agora vou abrir espaço para o vereador Rômulo Quintino. Olha só o que ele fala a respeito da dona Gleise, a dona do PT no Paraná. Papinha, põe o vídeo no ar, por favor.
Aqui é Gleice Hoffmann e gostaria de falar com você de Cascavel, que também é Lula. Sei que tem muita gente aí na cidade que não aguenta mais o governo do Bolsonaro, suas mentiras e seus fake news. E é por isso que eu queria pedir apoio a você para esse movimento que nós estamos fazendo de combate às fake news que ele tem feito contra o presidente Lula. Vamos organizar a nossa luta. Faça o seu cadastro aqui, eu e minha equipe vamos entrar em contato com você para lhe manter informado da nossa atuação, combatermos as fake news e seguirmos juntos em frente. Você é muito importante nessa caminhada. Clique no link abaixo e manifeste seu apoio à verdade sobre Lula, a verdade sobre o Brasil. Olha, seria cômico se não fosse trágico. É muita cara de pau da Gleice Hoffmann e do povo do PT falar que quer ajudar Cascavel. Que Cascavel está propagando fake news. Qual fake news? A fake news que Lula defende indiscriminadamente o aborto? A fake news do Petrolão? A fake news do Mensalão? As fake news de tantos desvios de Passadina, da Venezuela, da Bolívia, de que querem um Brasil socialista? Olha, Gleice, olha, PT, Cascavel não precisa de você. Muito bem. Ok, meu pré-claro. Ok, bem recebida a sua mensagem. E também nós falamos a respeito dos pets, né? A respeito do cachorrinho e do que ele carrega em seus pelos. Agora vejam só que situação linda, bonita. O cachorro é irracional. Será que é mesmo? Às vezes a gente fica com dúvida sobre isso. Porque vejam vocês essa cena. A criança seria, quem sabe, esmagada por um carro e houve a sensibilidade, se é que cão tem sensibilidade, mas houve essa sensibilidade demonstrada através do ato desse cão, que acabou salvando a criança. O motorista... Bom, eu vou deixar... Coloca... Que situação bonita, que situação linda. Coloca no ar aí, o Papinho, por favor. Atenção, pessoal que viaja muito, principalmente para São Paulo. Eu vou mostrar para vocês aqui, por esse despretensioso espaço de ponto de vista, uma situação que foi implementada no estado de São Paulo. Sabiam que lá no estado de São Paulo o governo instalou aparelhos moderníssimos de alta tecnologia que pode identificar pessoas pelo rosto que esse mesmo aparelho capta através de suas câmeras. Se a pessoa está envolvida com a justiça, há uma central recebendo estas informações. E através do rosto, o aparelho mostra que a justiça está procurando essas pessoas. Portanto, se você... Eu não quero prejudicar a justiça nem nada. E às vezes, se é bandido, precisa ser tirado de circulação. Eu não sei se você tem algum problema com a Justiça de São Paulo, mas, de qualquer maneira, como informação, cabe aqui que lá em São Paulo, aparelhos modernos estão captando aqueles que devem à justiça, o rosto para identificá-los em relação aos processos que estão respondendo. Vocês duvidam? Então vejam aí. Zona Norte de São Paulo. Na terça-feira passada, Luciano Andrade da Silva ia fazer uma entrega. Mas, ao tirar o capacete, foi identificado. Ele era procurado pela justiça por tentar matar o atual marido da ex-mulher. Indivíduo identificado pela face capturada entrando pela Zona Sul. No mesmo dia, na Zona Sul, outro homem entrava numa unidade básica de saúde. Foi reconhecido. Minutos depois, agentes da Guarda Civil Metropolitana chegaram e prenderam Jefferson Braz Moura. Ele estava foragido desde maio de 2024, condenado a mais de 6 anos por roubo. Ele e outros 3 homens tinham invadido uma casa e amarrado e agredido uma família. Região da Moca, domingo passado. Um homem olha para o lado. Quando vira o rosto, é identificado. Wellington Alves Martins, foragido desde 2021, condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável.
Minutos depois, homens da GCM chegam e o prendem. Entre mais de 11 milhões de pessoas, como encontrar apenas uma? Em São Paulo, localizar uma pessoa pelo rosto dela era improvável. Diga adeus para o anonimato. A prefeitura descobriu como encontrar uma agulha num palheiro. A cidade está monitorada por câmeras com reconhecimento facial. Em menos de 3 meses, um novo programa já levou à prisão mais de 500 pessoas procuradas pela justiça. O projeto se chama Smart Sampa e funciona nessa sala no centro da cidade, onde trabalham 400 pessoas da Guarda Civil Metropolitana, da Defesa Civil e de outros órgãos da prefeitura. Nós temos um banco de dados integrado com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, tem cerca de 90 mil foragidos. Quando uma pessoa passa por uma câmera e ela tem a sua imagem atrelada ao banco de dados, se essa imagem tiver a similaridade de 90% com a imagem que está no banco de dados, gera um alerta aqui na central e aí esse alerta já é geolocalizado, mostrando também onde tem uma viatura próxima. O programa tem 23 mil câmeras espalhadas pela cidade, em pontos estratégicos de circulação de pessoas e em prédios públicos. A equipe de monitoramento acabou de receber um alerta de um procurado pela justiça que estava entrando numa OBS, é isso? É isso. Ele está saindo do OBS, possivelmente a hora que ele virar, vai acontecer o reconhecimento facial, gerou um alerta aqui. Poucos segundos assim de exposição do rosto dele, vocês já conseguiram... Tá vendo? Ó, o momento que foi pego, isso foi exatamente a hora que ele virou, olhou para a câmera pegou, né? Ele está com o rosto abaixado, mas a câmera já pegou. Tudo isso em 11 minutos? Tudo isso em 11 minutos. A gente tem aí de 7 a 10 minutos entre o alerta gerado e a equipe chegar no local para poder fazer a apreensão. O programa custa 10 milhões de reais por mês. Cerca de 10% dos foragidos identificados são pessoas procuradas em outros estados. Como esse homem, preso no centro de São Paulo. Ele é acusado de associação com facção criminosa em Pernambuco. Nós chegamos a pegar pessoas que estavam armados na iminência de cometer outros crimes e foram reconhecidos por crimes anteriores. Nós temos mais de 90% de precisão nos resultados envolvendo as câmeras do Smart Sampa. Viram só? Por via das dúvidas, se você tem alguma implicância, veja bem se você já ultrapassou essa mesma implicância para ir a São Paulo. Isso aí começa no aeroporto ou na estação rodoviária de São Paulo. Ali começa a focalizar as pessoas e vai para uma central. E na central identifica se a pessoa tem dívidas a pagar com a justiça lá de São Paulo. Isso aí, claro que vai ser implementado em todo o Brasil daqui a pouco. O país inteiro vai estar com isso aí em ação para identificar aqueles que estão sendo procurados. Eu não sei de onde é que eles vão encontrar lugar para colocar tanta gente que esse tipo de aparelho vai identificar. Olha, direito de defesa é um direito de defesa que infelizmente não é respeitado nem pelo próprio governo, que quer eliminar as armas em posse da população, que por falta de segurança é obrigada a ela mesma se proteger. A ela mesma se proteger. Posse de armas. Querem ver mais uma cena? Se o cidadão não tem arma em casa, ele teria sido assaltado, talvez morto, porque no assalto eles vão para tudo. O bandido vai para praticar tudo o que está ao seu alcance, até atirar contra pessoas inocentes que estão se transformando em vítimas desses mesmos bandidos. Olhem essa cena que aí está. Vejam bem. Direito de defesa. Vou aproveitar aqui, antes do próximo vídeo, a solicitar para a prefeitura ela intervir nesse transitar,
porque não é mais possível nós transitarmos aqui em Cascavel em certos horários. A bagunça deixada pelo sistema anterior continua não apenas igual, mas talvez até pior. Não se tem a mínima condição e nem respeito a um prazo legal e técnico que precisa ser observado nas sinaleiras. Tem sinaleiras aí que chegam a levar 5, 6, 8 minutos contados no relógio. Vejam vocês. E tem outra, em determinados cruzamentos aqui em Cascavel, nós estamos falando de Cascavel para o Paraná, do Paraná para o Brasil e do Brasil para o mundo. Então, se você está vindo para Cascavel, saiba que você vai enfrentar essa situação, porque há uma omissão em relação a essa bagunça que é conduzida pelo que se chama transitar aqui em Cascavel. Sinaleiras sem sincronismo, cruzamentos sem planejamento, sem absolutamente nada. Está difícil de nós vivermos e transitarmos aqui em Cascavel diante disso que aí está, que dizem que trânsito é bagunça. Isso não tem nada de trânsito. Isso sim tem nome. Chama-se bagunça. E fica esse apelo para que a prefeitura, pelo menos, haja nesse sentido. Sei lá o que tem que fazer. Também não é problema nosso. Não é problema meu, não é problema seu, é problema da prefeitura. É ela que tem que entregar a situação de acordo com a necessidade de circulação da mesma população. Por favor, será que vamos ter que gritar aqui? Atenção, prefeitura, tem que intervir no transitar. Nós não aguentamos mais, estamos sendo esmagados por esse tipo de trânsito. Isso aí é molecagem. Isso que está sendo praticado aqui em Cascavel, em termos de trânsito, é molecagem, é tudo. Menos trânsito. Menos trânsito. Mas que pretensão, hein? Que pretensão do Gabigol. Olha, a gente está no ar e vem o tal de celular. Se você não desliga, acontece isso. Né? Vocês ficam ouvindo aí o barulho da chamada. Esse celular, isso aqui, é muito útil na vida da gente. Mas tem horas que, convenhamos, hein? Tem horas que interfere de forma indigesta. E em horas indevidas, inclusive, também. Bom, de qualquer maneira, não perturbei o nosso contato de hoje. Mas, olha só, esse Gabigol, ele saiu do Flamengo, mas sujeito pretensioso. Mas bota pretensioso nisso. Eu conheço um empresário de comunicação aqui em Cascavel, que quando ele está no estabelecimento comercial dele, ou uma outra empresa dele, e não quer conversar com ninguém, vê uma pessoa que há a possibilidade dela ir ao encontro dele, ele pega o celular e finge que está falando. O Gabigol, jogador de futebol, precisa do torcedor. O torcedor, tendo a oportunidade, ele quer um contato, quer um autógrafo, ele quer bater uma fotografia. E esse elemento pretensioso, ele encontra uma forma de se desviar daqueles que o admiram. Se vão continuar admirando ou eu não sei, mas eu vou mostrar essa pretensão através da cena que foi filmada dele procurando escapar dos seus fãs, dos seus admiradores, para não dar autógrafo. Isso é indigesto. E para não tirar fotografia. Aí está o seu Gabigol. Bota no ar aí, papinho. Tirou foto com ninguém, ó. Vocês devem conhecer, é claro, o que eu tenho aqui? O Lula nomeou novamente os 10 ministros que haviam sido exonerados para votarem nos novos presidentes da Câmara e do Senado. Vejam como é que eles trazem, como é que eles tratam a política. A política, isso não é política. No Brasil isso aí não é política, isso é lambança. O sujeito foi convidado como parlamentar para participar do governo. Aceitou, foi nomeado.
Aí há uma eleição, desnomeia que o molecão vai lá para votar. Aí depois pede licença de novo e volta para o cargo de ministro. Isso aí é política de um país, isso é lambança. Isso é a casa da mãe Joana. Vocês sabem, né? Existe casa da mãe Joana, que foi algo inventado por uma mulher no passado e que está na nossa história, onde o pessoal entrava, fazia o que bem queria, porque não tinha regra, não tinha nada, não tinha lei. Todo mundo fazia o que bem queria. Era uma bagunça tremenda na casa da mãe Joana. E como a dona se chamava Joana, todo mundo que apontava essas discrepâncias relacionadas com uma sociedade, falava, lá na casa da mãe Joana. Esse Brasil aqui virou uma casa da mãe Joana. O cara é ministro, sai, vai lá, vota, e depois de votar, volta para ser ministro de novo. Isso é lambança, isso é só no Brasil mesmo. Aliás, eu tenho que entender que não sei se é só no Brasil. Que eu conheço é só no Brasil. Mas, em se tratando de política, como disse o próprio Leonel Brizola, né, não se deve confiar. Então, deve acontecer em outros países do nosso mundo. De qualquer maneira, fica a informação para vocês. E outra discrepância praticada por um humorista brasileiro, Renato Aragão. O Renato Aragão tem, no meio artístico, no meio de comunicação, gente que precisa trabalhar, não pode parar de trabalhar porque precisa ganhar o seu dinheiro para poder viver. Agora tem outros que já ganharam muito, mas muito mesmo, e nem precisam mais trabalhar. Renato Aragão é um deles. Renato Aragão, pelo patrimônio que ele tem, ele revela para a opinião pública que não precisa mais de nada em termos de auxílio. Tem mansões, tem propriedades, tudo bem. No entanto, sabe o que o senhor Renato Aragão fez? Foi buscar na Lei Rouanet recursos, tendo os recursos que ele tem, foi buscar recursos para fazer um museu. Lei Rouanet é boa em algumas circunstâncias, mas em outras circunstâncias é uma verdadeira agressão à economia e à sociedade brasileira. Vejam esse vídeo aí a respeito do seu Renato Aragão. Põe aí, papinha, por favor. Você não vai acreditar nisso aqui, parece uma piada. O cara conseguiu autorização para captar na Lei Rouanet quase 6 milhões de reais. Sabe para quê? Dizem que é para fazer uma espécie de memorial, museu, sei lá o quê, para divulgar os trabalhos dele de Trapalhões, a carreira dele toda, enfim, alguma coisa do tipo. Também não interessa saber, né? Aí veio outro cara que encheu o saco. Não, mas você tem que respeitar quem tem história. Tá, respeito a história deles. Também respeito a história de quem levanta de manhã, de madrugada, para ir trabalhar, pegar ônibus lotado, pai de família, mãe de família, que chega no final do mês, vai lá no mercado fazer compra, aí a metade do dinheiro que ele dá lá é imposto para bancar esse tipo de atrapalhada aqui, ó. Faz sentido? Não faz. Então essas pessoas trabalhadoras que também merecem o nosso respeito, a história delas merece o nosso respeito. Você não acha? A história dele foi construída em cima disso aqui. Ele ganhou muito para fazer a história dele. Não foi de graça não, viu? Ganhou foi muito. Há pouco tempo aí, Renato Aragão colocou à venda uma de suas mansões por 18 milhões de reais. Inclusive, o ex-parceiro de cena dele, Dedé Santana, declarou no podcast aí que o patrimônio do Renato Aragão está avaliado em mais de 180 milhões de reais. Que só no banco o humorista tem pelo menos 30 milhões guardados, tá bom? Agora analisa comigo, se uma pessoa dessa tá precisando de verba pública para alguma coisa. Essa Lei Rouanet realmente é uma teta muito gorda e docinha, né? E pensa no trem difícil que é desmamar bezerro velho. Aí é impossível, né? Olhando para isso aqui, a gente não lembrar da história daquela criança que estava ali agonizando para a morte, morrendo de fome, na agonia da morte nos braços da mãe. As últimas palavras que saiu da boca dela foi o seguinte: mãe, será que lá no céu tem pão? Dando continuidade, vamos colocar no ar também aí algo que nos comove. Toca fundo. Vai lá no fundo da alma. Pessoas inocentes que foram a Brasília para praticarem uma ação de protesto, ação que lhe é de direito. A Constituição, ela garante esse tipo de procedimento. Não tem nada a ver com aqueles outros que entraram nos órgãos lá e quebraram aquilo ali.
aquilo foi intromissão de gente da esquerda, inclusive, para comprometer o ato de protesto dos brasileiros. E, no entanto, inocentes foram presos. Vejam a emoção na hora em que eles estão deixando a prisão, porque finalmente aquele que os detinha chegou à conclusão de que realmente eles foram soltos, não eram culpados. Eu gostaria de saber se vão ser ressarcidos. A pessoa foi presa. Simplesmente. Teve um cidadão de rua, inclusive morador de rua, que passava pelo local e foi preso. Não estava lá nem para protestos. Agora vejam essas pessoas inocentes que exerceram o direito de protesto e, então, foram agarrados por esse sistema que dizem ser democrático, colocados na prisão. Aí os parentes, agora que foram libertados, foram lá para recebê-los fora da cadeia indevida. E olha a situação emocional no encontro dos parentes com esses inocentes que foram massacrados com esse tipo de ato. Coloca aí, por favor. Estamos quase no final, né? A propósito, a Isto É faliu, né, Papinho? Isto É. A Isto É um órgão de comunicação aqui no Brasil que, na maior parte dos setores de imprensa, foi, numa determinada altura, apelidada de Quanto É. Vocês mais ou menos imaginam o porquê, né? O nome da revista era Isto É. Situação jornalística de extrema esquerda. E outros colegas, para citá-la em algumas circunstâncias, diziam: Quanto É. Vocês imaginam por que colocaram o nome de Quanto É. Mas diz que um bicho qualquer aí vai ao ninho, um dia perde o focinho. É uma expressão popular que existe numa certa circunstância aí. E agora, por exemplo, parece que não resistiu mais a esse sistema de sustentação e acabou falindo. A justiça acabou decretando a falência da revista Isto É. Ok? Então nem os colegas vão mais poder se referir a ela como Quanto É, porque está falida. Aí está, ó. Viram? Aí está. Muito bem, meus preclaros, estamos indo embora. Então, está na hora de colocarmos para vocês aí a foto do dia. E a foto do dia impressiona, viu? E é pertinente. E merece ser colocada no ar. Você conhece alguém que é viciado em droga? Ou você mesmo tem por mania ou por vício de vez em quando, dá uns tapinha que eles chamam, os drogados chamam tapinha, tapa na macaca, né? Ou tapa na pantera. Por que tapa na macaca? Porque quem dá um tapa na macaca, a macaca fica bem louca, né? Então por isso fala um tapa na macaca. O sujeito, né, absorve uma droga, é como se fosse um tapa na macaca, a macaca fica louca. Ou um tapa na onça, quando a reação é mais grave. Então, o problema não é um tapa na macaca ali, é um tapa na onça. O problema é o que vai acontecer com aquele que é drogado no futuro. E num futuro breve. É a nossa foto do dia, antes da droga e após a droga. Aí está a foto do dia.
Muito bem, amigos, muito obrigado por mais esta permanência aqui nesse despretensioso espaço de ponto de vista e até o próximo programa, se Deus quiser.